Capítulo 164 Explosão das chamas furiosas. Essas bestas demoníacas vento nevado têm uma força extraordinária. Eles são capazes de atirar pedras de alguns quilos a vários metros de distância. Se o céu ficar coberto com pedras caindo, vai ser problemático. Vendo esta cena, Ezong e os outros foram mostrando diferentes expressões faciais. Bestas de rancouro negro, como eles irão ficar bem. Mesmo que as enormes pedras venham voando, eles podem simplesmente destruí-las. No entanto, a quantidade de especialistas em Cidade da Glória é muito pequena, eles não podem cobrir toda a área. Além disso, as paredes da Cidade da Glória se estendem por dezenas de milhas. O que devemos fazer? Todos os patriarcas ficaram irritados e desconfortáveis. Shinhong também estava assustado dentro de seu coração. Uma besta demoníaca que tem sua sabedoria desbloqueada, o que vai acontecer agora? Felizmente, ele é inteligente e já se rendeu à Guilda das Trevas. Uma vez que Cidade da Glória for destruída, a Sagrada Família secretamente pode retirar-se para o Reino Prisão do Abismo com a Guilda das Trevas. Ele não podia confirmar a existência do Reino da Prisão do Abismo que a Guilda das Trevas disse a ele se é verdade ou não, no entanto, ele não tem mais nenhuma outra escolha. Eshiu rapidamente passou para encontrar Nili. Quando ele o encontrou, perguntou: Nili, o que devemos fazer? Se eles começarem a atacar, estaremos condenados. Parece que só podemos usar esse movimento. Nili olhou para Eshiu e perguntou: Senhor Eshiu, quantas bestas gigantes temos que ter em uma gama de 5.000 metros? NT, bestas igual balistas gigantes. Bestas gigantes. Temos um monte dessas, mas as bestas gigantes só podem lidar com bestas demoníacas comuns. Elas podem, no máximo, ferir alguns deles. Há muito pouca chance de qualquer uma delas matarem. Uma vez que o intervalo chegue a 2 metros, o poder por trás da seta será muito pequeno. Nós não precisamos de quaisquer ofensivas poderosas. Coloque-as com aqueles que podem atingir uma gama de 5.000 metros. Disse Nili, tirando uma garrafa explosiva de sangue demoníaco. Esses últimos dias, a Associação dos Alquimistas tem sido capaz de fazer dezenas de milhares dessas, elas estão prontas para serem utilizadas. Será que essa coisa tem um monte de poder? Depois de experimentar a cadeia de explosões, Eshiu não se atreveu a menosprezar qualquer coisa que Nili pegasse. O poder é bastante adequado. Uma garrafa é capaz de matar algumas bestas rank prata. Disse Nili. Tantos. A testa de Eshiu se contraiu. Este poder era simplesmente assustador. Ele imediatamente olhou para os especialistas da família e gritou rápido: tragam as enormes bestas para fora. Rapidamente, enormes bestas estavam sendo movidas, uma após a outra, até as paredes. Enquanto as bestas demoníacas ainda estavam movendo as enormes pedras, eles rapidamente começaram a encher as bestas. Quando um grupo de bestas demoníacas entraram em uma posição de 1.000 metros, e estavam se preparando para lançar essas pedras enormes, Eshiu rapidamente puxou o gatilho de uma das enormes bestas e uma seta disparou. Vosh. A seta fez um longo arco no céu. Para um espiritualista demoníaco ouro negro, esse tipo de tarefa é considerada pouca para ele. A seta caiu entre o grupo de bestas demoníacas e a garrafa explosiva de sangue demoníaco explodiu. Nesse instante, uma fonte de sangue encheu os céus.
A parte assustadora sobre a garrafa explosiva de sangue demoníaco é que depois de matar algumas bestas na explosão, ela fazia com que o sangue desses demônios explodissem, bem como o lançamento de uma série de explosões. Devido às bestas demoníacas que têm um tamanho físico maior, os efeitos eram ainda mais evidentes. Naquele instante, várias bestas demoníacas foram transformadas em escória, nenhuma única parte delas foi deixada. No entanto, estas garrafas explosivas de sangue demoníaco são absolutamente inofensivas para bestas demoníacas rancouro. Vendo essa cena, todo mundo ficou chocado. Essas garrafas eram ainda mais assustadoras do que as explosões anteriores. Se essas bestas demoníacas quiserem atirar as pedras, eles terão de ficar dentro de uma distância de 1000 metros. No entanto, essas bestas gigantes têm uma gama de 5000 metros ou mesmo mais. Asterisco Volch. Asterisco asterisco Volch. Asterisco asterisco Volch. Asterisco. Setas de flechas voaram para o céu e caíram em direção ao exército das bestas demoníacas. Nesse instante, houve uma série de explosões de sangue. Essas bestas demoníacas ficaram furiosas depois de serem atacadas. Eles furiosamente gritaram e carregaram pedras gigantes. Algumas bestas rancouro que não foram mortos pela garrafa explosiva de sangue demoníaco correram, levantaram as pedras e jogou-as em direção de Cidade da Glória. Como as pedras voaram em direção da Cidade da Glória, os especialistas rancouro e ouro negro imediatamente acenaram suas espadas enormes, esmagando as pedras e conseguindo destruir um monte de pedras enormes no ar. No entanto, algumas delas conseguiram cair e imediatamente mataram muitos guardas. Felizmente, apenas uma pequena parte das enormes pedras foram atiradas. Se eles não tivessem a garrafa explosiva de sangue demoníaco, não demoraria muito antes da Cidade da Glória ser tragada por um céu cheio de pedras. A intensidade da batalha estava cheia de ansiedade. Ondas e ondas de explosões de sangue que aconteciam no exército das bestas demoníacas, matando instantaneamente dezenas de milhares de bestas demoníacas. Após várias rodadas, as bestas demoníacas não conseguiam segurar por mais tempo e, mais uma vez, recuaram alguns milhares de metros. Esta é a primeira vez que a Cidade da Glória tem sido capaz de obter a mão superior ao enfrentar a horda das bestas demoníacas. No passado, a horda, muitas vezes romperiam as muralhas da cidade e causariam estragos nas ruas, incontáveis casas seriam destruídas, dezenas de milhares de mortes seriam consideradas poucas. Mas nessa rodada, apenas algumas milhares de pessoas morreram. Os feridos só chegaram a quase 10.000, isto é simplesmente uma questão inacreditável. E tudo isso é a contribuição da Nihili. Sem todos esses itens de Nihili, seria difícil para a Cidade da Glória manter o seu lugar. Rugido. As bestas demoníacas rancouro negro entre a horda não poderia se permitir voltar mais e se direcionou loucamente para as muralhas da cidade. Seu tamanho enorme fez a terra tremer a cada passo. As bestas demoníacas comuns não podiam chegar perto das muralhas da cidade, portanto, ele tem que fazer por si próprio. Com a altura a cerca de 10 a 20 metros, as bestas demoníacas eram como fortalezas em movimento. Algumas das garrafas explosivas de sangue demoníaco pousaram em seus corpos e explodiram, no entanto, não houve dano. A velocidade dessas bestas demoníacas rancouro negro era rápida demais. Eles chegaram ao fundo das muralhas da cidade em um instante.
Vendo essa cena, Yezong, Exiu, Oyanxiong e outros figurões tiraram suas grandes espadas e entraram na batalha. Bum! A besta demoníaca Rancouro Negro saltou para o céu, caindo para os muros da cidade. Asterisco bum! Asterisco. Ele arrancou uma grande parte das muralhas da cidade. Vários guardas da cidade miseravelmente gritaram quando eles foram jogados ao redor. 5 especialistas Rancouro Negro acenaram rapidamente as suas lâminas afiadas em direção às bestas. Asterisco bang. Asterisco asterisco bang. Asterisco asterisco bang asterisco. Uma intensa batalha eclodiu nos muros da cidade. As bestas demoníacas Rancouro Negro continuaram a cair do céu e da terra para as muralhas da cidade. Alguns deles até mesmo entravam na cidade. Os especialistas Ouro Negro da Cidade da Glória seguravam as pontas. 5 deles para uma besta demoníaca Ouro Negro, eles instantaneamente entraram em uma batalha intensa. Alguns cultivadores inferiores ficaram aterrorizados com a aura das bestas demoníacas e vomitaram sangue. Algumas peças da muralha da cidade entraram em colapso, casas dentro das paredes também estavam sendo destruídas pelo enorme tamanho das bestas demoníacas. Eles têm corpos extremamente resistentes. É como se seus corpos fossem feitos de metal. Até mesmo os ataques de especialistas Ouro Negro só poderiam fazer uma pequena quantidade de dano aos seus corpos. Vou atraí-los em direção da mansão do senhor da cidade. Ezong ordenou Exiu, você vai estar no comando aqui. Depois, ele voou para longe. Shinhong hesitou por um momento, então também voou com sua espada. Embora a família sagrada estivesse sendo suprimida, pela família Vento Nevado, ainda. A família Vento Nevado era incapaz de encontrar uma desculpa para se livrar da família sagrada após todo esse tempo, portanto, Shinhong ainda tinha que atuar sobre a superfície. Várias bestas demoníacas Rancouro Negro eram como fortalezas móveis que destruíram tudo em seu caminho. Nili poderia vagamente ver que os ataques desses demônios não tinham um padrão. Com as bestas demoníacas superiores como a cabeça, ele era a chave para todas as outras bestas. Nili disse a Lupial e o resto, vocês permaneçam aqui e guardem as muralhas da cidade. Depois de falar, Nili se dirigiu para a direção da besta grande macaco Vento Nevado. O grande macaco Vento Nevado é extremamente poderoso, a sua força é provavelmente um passo do rank lendário. Enviava continuamente os especialistas Rancouro Negro para cima na cidade. Ezong também viu que a força do grande macaco Vento Nevado é o mais forte ao redor. Ele soltou um rugido, fundiu-se com o dragão negro da terra e indo em direção ao grande macaco Vento Nevado. Bum! 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 2 forças poderosas colidiram juntas, enviando a energia do impacto para todas as direções, destruindo as casas vizinhas. O grande macaco Vento Nevado rugiu cheio de ódio quando ele foi em direção a Ezong. Essa aura assustadora liberada do grande macaco Vento Nevado simplesmente queria rasgar Ezong em pedaços. Ezong de repente caiu em uma batalha difícil. Shinhong também acenou com a espada e atacou o grande macaco Vento Nevado, no entanto, ele não usou toda a sua força para combatê-lo. Em vez disso, ele tinha um olhar cheio com más intenções para Ezong. Se Ezong fosse morto pelo grande macaco Vento Nevado, seria perfeito. Nili se escondeu em um canto e viu essa cena. Imediatamente, os olhos dele emitiram um raio gélido. Shinhong está planejando matar Ezong.
A enorme palma do grande macaco vento nevado bateu em Yezong. Yezong só pode ir ombro a ombro com o grande macaco vento nevado com a força de seu corpo físico. Sob a tempestade terrível de ataques do grande macaco vento nevado, um rastro de sangue vazou a partir do canto da boca de Yezong. A força desse grande macaco vento nevado é muito grande. Shenrong deu um sorriso frio. Embora Yezong fosse poderoso, ele não é, obviamente, uma correspondência para o grande macaco vento nevado. Essa onda de ataques provavelmente seria suficiente para fazer Yezong sofrer. Se o grande macaco vento nevado fosse deixado sozinho, quem sabe quantos moradores da Cidade da Glória sofreria em suas mãos, portanto, Yezong não podia recuar. Shenrong estava assistindo como um tigre olhando para sua presa, fazendo Yezong ser cauteloso. Matar o grande macaco vento nevado é simplesmente difícil. Yezong recuou enquanto ele lutava, lentamente atraindo o grande macaco vento nevado em direção à mansão do senhor da cidade. Quando o grande macaco vento nevado viu os pilares na mansão do senhor da cidade, ele parecia ter sentido algo e soltou um rugido alto. As bestas ouro-negro que estavam se aproximando da mansão do senhor de repente recuaram. Poderia ser que o grande macaco vento nevado viu algo. As bestas demoníacas com sabedoria é assustadora demais. Yezong soltou um rugido furioso, e acenou com a espada em torno quando ele continuou tentando conduzir o grande macaco vento nevado na direção da mansão. A matriz das 10.000 bestas demoníacas é, afinal de contas, imóvel. Portanto, Yezong também está impotente. O grande macaco vento nevado foi duramente atingido pelo ataque da espada de Yezong. Desconsiderando os ferimentos em seu corpo, o vento nevado maior soltou um rugido furioso e carregado. Bum! O enorme corpo do grande macaco vento nevado colidiu com o corpo de Yezong, fazendo-o voar de volta dezenas de metros e jorrando muito sangue da boca. Senhor da cidade, você está bem? Shenrong tentou chegar perto de Yezong. Os olhos de Yezong brilharam com um raio frio feroz, apertando a espada afiada na mão e olhou para Shenrong. Shenrong não ousava aproximar-se. Embora Yezong estivesse ferido, ele ainda é muito poderoso. Portanto, Shenrong não se atreveria a ser precipitado. Esse cara, Shenrong, tem más intenções. Se isso continuar, a situação será extremamente perigosa. Eu tenho que pensar em uma maneira de matar o grande macaco vento nevado antes de mais nada. Nili, que estava escondido na escuridão, tirou um pergaminho rank lendário. Ele mordiu o dedo e várias gotas de sangue caíram no pergaminho de inscrição rank lendário. Um raio de luz vermelho fogo surgiu a partir do pergaminho. A luz vermelha rapidamente mudou, transformando-se em uma enorme bola de fogo. Ondas de calor varreram toda a cidade, como se ela quisesse derreter tudo em seu caminho. Técnica proibida rank lendário, explosão das chamas furiosas. Nili soltou um latido baixo, com seus olhos focados. A explosão das chamas furiosas deu um longo arco no ar e disparou em direção do grande macaco vento nevado. O grande macaco vento nevado ainda estava lidando com Yezong. Quando ele foi pego de surpresa pela enorme bola de fogo vindo em direção à sua volta. Ele imediatamente quis rolar para evitá-lo, no entanto, essa bola de fogo parecia ter recursos de rastreamento, uma vez que mudou o seu curso em pleno ar. Rugido. O grande macaco vento nevado soltou um rugido furioso, e uma parede de gelo espesso imediatamente se formou em torno de seu corpo.
Bum! Uma explosão terrível. A força da explosão da bola de fogo causou que até mesmo nas fileiras de Rankin Ouro Negro como Yesung e Shenhong voarem várias dezenas de metros de distância. A onda de choque já foi tão assustadora, para não mencionar o centro da explosão. No instante em que a bola de fogo fez contato, a parede de gelo criada pelo grande macaco vento nevado foi destruída. Em seguida, ela bateu no corpo grande do grande macaco vento nevado sem qualquer resistência. O grande macaco vento nevado lamentou quando seu corpo voou pelo ar, esmagando incontáveis casas até que se fortemente bateu em um prédio de um andar na rua e caiu. Seu corpo inteiro estava carbonizado e preto. O grande macaco vento nevado lamentou incessantemente. Sofrendo de uma técnica proibida, Rankin lendário fez com que ficasse gravemente ferido. Tal força assustadora. Poderia ser que o Sr. Imo voltou. Shenhong estava imediatamente assustado a ponto de que todo o seu corpo tremia. Tal técnica proibida rank lendário assustadora exigiria pelo menos um especialista rank lendário para desencadeá-la. Felizmente, ele não tomou qualquer ação contra Yesung mais cedo, caso contrário, esse especialista rank lendário escondido teria destruído a sua vida. Yesung prendeu o ar em seu peito enquanto ele se levantou lentamente. A técnica proibida ranking lendário anteriormente era tão terrível que até ele ficou com medo. Olhando para a escuridão, ele não viu nada. Apenas um especialista ranking lendário poderia desencadear tal técnica proibida. Poderia ser meu pai. Não, meu pai vem praticando técnicas de vento e neve. É impossível liberar uma técnica de classificação tão assustadora de fogo. Em Cidade da Glória, quem mais poderia desencadear um feitiço tão assustador e proibido? Yesung de repente pensou em uma pessoa. Poderia ser ele. O perito misterioso. Pensando nisso aqui, Yesung se sentiu aliviado. É muito possível que esse especialista emprestou uma mão e o salvou. Se de fato fosse o perito, então é definitivamente algo digno de comemoração. Porque agora há um outro especialista rank lendário em Cidade da Glória. Com Nili e a relação de Yun'er, se Cidade da Glória estiver em dificuldades no futuro, o especialista provavelmente daria uma mão para eles também. A verdade é que, depois de libertar o feitiço proibido de ranking lendário e enviar a voo o grande macaco vento nevado, Nili ficou escondido. Enquanto Shenhong definitivamente teria medo de tomar qualquer ação contra Yesung, contanto que ele não se mostre. Dessa forma, Yesung definitivamente está seguro. Shenhong olhou para Yesung. Seu olhar vagava, envergonhadamente sorriu e disse, Senhor da cidade, você está bem? Yesung deu Shenhong um olhar, sorriu e disse, obrigado pela preocupação, irmão Shen. Estou bem.